Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do sócio fundador na Zen Economics e especialista em opções e antifragilidades, Luiz Fernando Roxo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. A minha palestra de hoje é sobre riqueza pessoal, antifragilidade e liberdade financeira. A ideia é te ajudar no seu caminho, na sua libertação para a liberdade, para a tranquilidade financeira, para o atingimento da riqueza. Legal! Eu me chamo Luiz Fernando Roxo, eu sou educador, sou focado no mercado financeiro, dou aulas sobre finanças e mercado financeiro, sou especialista em derivativos, opções, eu sou sócio fundador da Zen Economics, estou no mercado financeiro há mais de 25 anos e eu já trabalhei em grandes instituições financeiras como o Bradesco, o Safra, Ágora Sênior, Corretora Intra. Hoje, além de empresário, eu dou aula, sou educador focado em educação financeira, antifragilidade e riqueza pessoal.
Eu tenho cursos online, a gente já tem mais de 15 mil alunos no Brasil e o nosso lema é ninguém fica para trás. Hoje, mais de 60% da minha equipe é composta de ex-alunos, gente que a gente mesmo formou. Mais de 12 anos tem a nossa atividade de educação e a gente tem software para gestão de portfólio e trade, a gente tem gestora de recursos e para chegar até aqui nós tivemos grandes altos e baixos, né? Eu nasci numa família muito rica, o meu tataravô foi o Coronel Luiz Galdino de Almeida, fundador do Banco Bradesco, da Casa Bancária Almeida e Companhia. Meu bisavô foi presidente do Conselho do Bradesco até 1970 e pouco. E a minha família quebrou, né? A gente perdeu tudo. Meu pai, quando eu era criança, perdeu todo o dinheiro. Eu tive que aprender a recomeçar. E eu mesmo quebrei 3 vezes no mercado financeiro entre 2003, 2004 até 2007. Quebrei 3 vezes e aprendi muito. Esse sou eu aos 20 e poucos anos de idade, então eu tive que aprender a me reinventar, a cuidar de mim mesmo, e foi isso que eu fiz, isso que eu venho fazendo desde então. Eu venho desenvolvendo paralelamente um projeto de desenvolvimento pessoal, finanças pessoais e investimento mesmo hard, com software, com fundo de investimento. E um dos conceitos que a gente mais usa em todas essas áreas é o conceito da antifragilidade, é o conceito de antifrágil. Antifragilidade é um conceito muito importante e eu vou ensinar para você, vou te ajudar a usar esse conceito, mas antes disso a gente precisa se questionar, a gente precisa começar se perguntando: o que você acha da economia mundial? O que você acha da situação econômica depois da pandemia, com a inflação? Você acha que a economia brasileira e mundial vai bem ou ela está mais ou menos? O fato é que a economia mundial, por conta desse enorme endividamento que a gente pode ver aí na tela, vai muito mal, né? A gente, principalmente, isso aqui é o endividamento do governo, né, americano, do Tesouro Americano, em todos os últimos governos, terminando ali no Obama, mas depois disso a coisa se acelera, se acentua mais ainda, até que vem a pandemia e o endividamento americano faz aquela curva acelerada para cima. Também, nos últimos anos, a gente tem uma aceleração do endividamento e principalmente da inflação. A emissão de moedas feitas pelos bancos centrais do mundo todo tem feito com que a inflação se acelere e mesmo com a inflação a economia não tem conseguido melhorar, se desenvolver, o PIB não tem conseguido crescer. Então, como é que a gente consegue mudar essa realidade econômica que vai nos perseguir durante muitos anos? Boa parte das empresas são empresas zumbis, elas precisam do endividamento, os juros não podem subir, então a única maneira da gente conseguir sair desse lamaçal que a gente se encontra é desenvolver cada um de nós. É cada um de nós conseguir produzir mais, ter mais satisfação, melhorar, entregar mais para a sociedade, cada um de nós pagar o nosso endividamento. E essa é a única maneira da gente evitar aí um colapso, evitar que a economia fique nesse lamaçal durante muitos anos. Então, para que a gente consiga melhorar a nossa própria vida, para que a gente consiga entregar mais, fazer mais, a gente precisa estar pleno, satisfeito, feliz, a gente precisa estar radiante, a gente precisa ter vontade de produzir, de entregar, vontade de potência. E para isso a gente precisa se sentir menos insatisfeito, né? A gente está frequentemente buscando a felicidade, a plenitude, parar de sofrer, buscando a paz, mas
a gente tem um ruído na cabeça que não deixa a gente se sentir feliz e pleno. Então, como é que a gente consegue, para diminuir o endividamento, melhorar a economia mundial, acelerar a evolução do ser humano, como é que a gente faz para diminuir a nossa insatisfação? A gente precisa pensar um pouco na vida. E agora eu vou te contar qual é a minha filosofia, a filosofia que eu venho desenvolvendo há muito tempo e a solução que eu dei para a gente diminuir a insatisfação e se sentir pleno, devolver para o universo, devolver para o planeta tudo que a gente vem recebendo. Então, a minha filosofia é o seguinte: diferente de buscar a resposta para o ser humano numa questão interna, numa questão filosófica, num pensamento, eu fui buscar nas ciências naturais, na física, na biologia, uma explicação para a nossa vida, para a gente melhorar a nossa vida, diminuir a nossa insatisfação. Então, eu me perguntei qual é o menor pedaço da nossa vida, qual é o menor pedaço da nossa existência. E eu descobri que o menor pedaço da nossa vida é o momento, é o evento, é o acontecimento, é um instante. Então, o menor pedacinho da nossa vida é o instante, é o agora, as coisas vão acontecendo sequencialmente a outra. Então, para eu vir aqui gravar para você essa palestra, né, eu precisei pegar o meu carro e pegar o trânsito aqui do Itaim de São Paulo. O evento, né, o instante, o acontecimento, pegar o trânsito, pegar o carro para vir aqui fazer a palestra para você, ele é composto de eventos de instantes menores, parar no farol, ver um recado no celular, acelerar o carro, frear o carro. Frear o carro é um evento que é composto de outros menores ainda, várias coisas que acontecem dentro do carro, o meu pensamento ao colocar o pé no freio. Então, eventos são acontecimentos momentâneos e são compostos por outros menores ainda, instantâneos. E esses eventos também, eles compõem eventos maiores. Então, eu vir aqui gravar uma palestra compõe o meu dia, que compõe a minha semana, que compõe o meu ano, que compõe a minha vida. Então, a vida é feita de instantes, de acontecimentos. Então, para que eu consiga viver melhor, eu preciso estudar mais os eventos, os acontecimentos. E eu chego à conclusão, eu descubro que existem basicamente dois tipos de acontecimentos. Aqueles acontecimentos, aqueles instantes, aqueles eventos em que eu não posso interferir, aqueles que estão fora da minha alçada, vai chover, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, eu não consigo mudar isso. Quem vai ganhar a eleição presidencial, eu não consigo mudar isso. Mas existem outros acontecimentos e eventos em que eu interfiro, em que eu mudo, em que eu sou agente da transformação. E essa é a única parte da nossa vida que a gente muda. A única tração que a gente tem com a nossa realidade é quando a gente tem eventos, acontecimentos em que a gente é agente da mudança, em que a gente toma decisão, faz escolhas e muda as coisas. Então é muito importante fazer as escolhas, é a parte mais importante da nossa vida. É quando a gente muda a nossa existência para que a gente consiga ser mais feliz, produzir mais e melhorar o mundo. Legal. Então, para eu fazer melhores escolhas, eu fui estudar as escolhas. E eu descobri, nós, né, lá no Zen Economics, na nossa comunidade, a gente descobriu que existem basicamente duas maneiras de fazer escolha. As escolhas automáticas e as analíticas. As automáticas é o que a gente faz automaticamente, sem pensar, porque está acostumado. As escolhas automáticas são os hábitos, são fundamentais, é aquilo que a gente faz sem pensar. Bons hábitos mudam a gente e liberam a nossa mente para aquele outro tipo de escolha, de decisão, a escolha analítica, aquela pensada, estudada, aquela que é direcionada para os grandes pensamentos ou aquelas ideias que não saem da nossa mente. Então, para que a gente consiga tomar boas decisões, fazer boas escolhas para diminuir a insatisfação, para viver melhor,
para se sentir mais pleno, para ajudar a sociedade, eu preciso ter bons hábitos e fazer boas escolhas analíticas. Preciso ser inteligente. Basicamente, eu preciso ter recursos. Para eu ter bons hábitos e fazer boas escolhas, eu preciso ter a maior quantidade de recursos, de opções, de alternativas. Eu preciso de riqueza pessoal. Então eu brinco que o cara que toma boas decisões, tem bons hábitos, que é pleno, que consegue ajudar os outros, ele é rico. Mas ele não é rico só de dinheiro, ele é rico de recursos. E aí a gente, na nossa filosofia, a gente dividiu todos os tipos de recursos, forças, poderes, pilares, recursos que fazem com que eu consiga melhorar as minhas escolhas, ajudar os outros, ser mais pleno, ter melhores hábitos, em 5 tipos de recursos. Os recursos materiais, financeiros, ninguém vive sem dinheiro, o dinheiro é o que faz a gente conseguir as outras coisas, os outros recursos. A saúde é um recurso essencial. O sujeito que tem todo o dinheiro do mundo não tem saúde, vai ser o cara mais rico do cemitério. Caixão não tem gaveta, né? Terceiro tipo de recurso fundamental, que nos dá potência, que nos dá sabedoria para fazer as melhores escolhas, atingir a plenitude, ajudar o mundo, tirar o mundo do atoleiro, é o conhecimento, é a sabedoria, é passar muito tempo estudando sozinho, aprendendo com os grandes professores do êxito, aprendendo com os grandes professores da humanidade. Às vezes, durante anos, os seus professores já vão ter morrido, vão estar nos livros antigos. O conhecimento, a sabedoria é fundamental na hora de fazer as escolhas, na hora de definir e criar os hábitos ascendentes que te fazem evoluir, crescer. O quarto recurso fundamental para a nossa evolução, para a nossa plenitude é o tempo. Ser senhor do próprio tempo, mandar no próprio tempo. O tempo é um recurso escasso, raro. O tempo é o único recurso que não volta, que só tem uma direção, que sempre está acabando. A gente estudou, pensou, criou fórmulas e métodos, aplicações sobre 2 características, 2 tipos de tempo. O tempo do relógio, que é o tempo da produção, o tempo de fazer mais com menos, e o tempo psicológico, o tempo abstrato, o tempo filosófico, que é o tempo do agora. Você já percebeu que 1 minuto na fila do banheiro leva uma eternidade? 1 minuto fazendo um tratamento de canal parece anos, e aquele final de semana com as pessoas que você mais ama, piscou, acabou. Você já percebeu que os dias passam devagar, mas os anos passam rápido? E é por isso que o tempo é um recurso, é um pilar escasso, raro, essencial, que você precisa dominar, você precisa ser senhor do tempo. E além desses 4 recursos mundanos práticos que você consegue quantificar, dominar, planilhar, a gente tem um 5º recurso fenomenal, intangível, o recurso emocional, o recurso do amor, o recurso do controle da emoção, o recurso da volatilidade, o recurso daquela força que tira a gente da cama de manhã, né? Quando imagina que é sexta-feira à noite, você chegou na sua casa, você chutou o seu sapato para o lado, você abriu a sua geladeira, pegou uma taça de vinho ou de cerveja, você sentou ali, colocou uma música no escuro. Isso é solidão ou isso é plenitude? Depende. Depende de como você está enxergando o mundo naquele momento, depende de como estão suas emoções. Se elas estão plenas ou se estão esvaziadas, se elas estão negativas. Então,
Riqueza pessoal é ter a plenitude, o controle dessas 5 áreas da vida, desses 5 recursos. Não ter um pouco de dinheiro, um pouco de tempo, um pouco de conhecimento, não. É ter muito dessas 5 forças, desses 5 recursos. E aí, depois que a gente descobriu, eu levei 20 anos para pensar essas coisas e escutar os outros e costurar essas ideias, mas depois que essas ideias estão prontas, que elas viraram um algoritmo, uma conta, uma fórmula matemática, a gente pode chegar a várias conclusões muito interessantes. Por exemplo, qual dessas 5 forças, desses 5 recursos, valem mais? Alguém mais apressado pode dizer o dinheiro, ou outro que já tem algum dinheiro pode dizer o tempo, mas na verdade o recurso mais importante, mais valioso para a gente sempre será aquele que a gente tem menos. A potência dos recursos e gerenciar os recursos é algo extremamente individual. Não existe fórmula de riqueza que caiba para todo mundo. Não existe uma fórmula de felicidade que seja algo cortado, definido, do tamanho para cada um. Não, cada um tem o seu próprio modelo. Então, o recurso mais valioso sempre é aquele que nos está faltando, que a gente tem menos. Imagina o Jorge Paulo Lemann, né, um grande empreendedor brasileiro, bilionário, um dos caras mais ricos do mundo. Ele tem quase 90 anos de idade, você acha que ele trocaria 10% da sua riqueza, da sua fortuna, por mais 10 anos de vida? Com certeza ele trocaria, com certeza ele trocaria. Então, nesse caso, o recurso mais importante para ele é o tempo, porque é o recurso que ele menos tem. Agora vamos imaginar antagonicamente uma criança lá na África subsaariana, passando fome, na penúria, na magreza. Você acha que essa criança paupérrima, se ela trocaria 10 anos da vida dela por um punhado de dinheiro? Obviamente que ela trocaria, porque ela está morrendo de fome. Então, o dinheiro, o recurso material naquele momento para ela é mais importante do que o tempo, porque ela tem todo o tempo, mas ela não tem condições de sobreviver. Então, naquele caso, o dinheiro é mais importante que o tempo. Então, o recurso mais importante sempre é aquele que a gente tem menos. Vou te dar um exemplo. Você vai comprar um livro porque você quer aprender um conceito, uma ideia, uma ferramenta nova que vai melhorar a sua vida, vai te deixar mais feliz. Qual é o seu investimento? Você vai até a livraria, quer dizer, quando a gente ia na livraria, hoje a gente compra online, mas vamos imaginar que você vai na livraria, você busca o livro, você paga pelo livro, você tem que ler o livro. Todo esse investimento, ele precisa ser recompensado com a aplicação do aprendizado do livro. A aplicação tem que te deixar mais rico, mais saudável, mais feliz, com mais tempo, com mais sabedoria. Se todo o investimento não tiver valido a pena, se o aprendizado, se o tempo gasto no livro não for utilizado para nada, você perdeu o seu recurso. Então, com esse exemplo, você entendeu que cada hora um recurso é mais importante e que a gente precisa fazer algo fundamental que se chama balanceamento dinâmico dos recursos. Como é que eu faço o balanceamento dinâmico do recurso? Como é que eu potencializo todos os recursos? Eu vou trocar o recurso que eu tenho mais pelo recurso que está faltando. Isso se chama balanceamento dinâmico. Vamos dizer que eu tenho muito dinheiro e minha saúde não está bem. Óbvio que a melhor decisão que eu posso tomar na minha vida é procurar um médico, é contratar alguém para fazer um pouco do meu trabalho, é começar a me exercitar, comprar uma comida melhor, aprender sobre alimentação, ir no nutricionista, no nutrólogo ou algo nesse sentido. Então eu estou trocando o recurso que eu tenho mais, que é o dinheiro, pelo recurso que está faltando. E, como no caso do livro, na hora que eu troco o recurso que eu tenho mais, que foi o tempo, o dinheiro, a concentração para ler o livro, quando eu troco esses recursos pelo que o livro pode me dar, a aplicação, o resultado final tem que ser positivo.
Imagina que a vida é uma banheira cheia de água, cheia de recursos, cheia de riqueza. A gente precisa tirar e colocar recursos dessa banheira para que no final transborde recursos, transborde água. A gente tem que encher. O objetivo da nossa vida é encher a banheira da vida de riqueza. E para isso eu faço um balanceamento dinâmico. Então eu tiro um pouco de riqueza para comprar um livro, tiro um pouco de riqueza que é o tempo que eu vou usar para ir comprar o livro e ler o livro, e eu preciso colocar de volta alguma riqueza que é o resultado da aplicação do livro. É assim que eu fico cada vez mais rico. É assim que eu fico cada vez mais rico, gerenciando balanceamento. É assim que eu fico cada vez mais rico, gerenciando e balanceando os meus recursos. Legal. De fato, a gente criou uma fórmula. As pessoas falam, não tem fórmula mágica. Toda fórmula matemática que melhora a vida, ela é uma fórmula mágica. Então a gente tem uma fórmula que é a fórmula da riqueza pessoal, que nada mais é do que estabelecer uma nota para cada um desses recursos ou para cada uma dessas áreas da nossa vida, uma nota que vá de 0 a 10 e que, ao ser multiplicada cada uma das notas pela outra, são 5 notas, multiplicando uma nota pela outra, eu tenho a nota final da riqueza pessoal. E eu aprendo várias coisas com essa fórmula. Primeiro que a nota máxima que alguém poderia ter é 10 elevado à quinta, quer dizer, é 10 multiplicado 5 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 5 vezes eu multiplico o 10. Então, é 10 elevado à quinta, que é 100 mil pontos. Então, a plenitude, Jesus, Buda, a perfeição seriam 100 mil pontos. Tá certo? Outra coisa que a gente pode descobrir. Não importa o quanto você tenha de um recurso. Se o outro recurso for 0, se um dos 5 recursos for a 0, aquele organismo, aquela vida, aquela pessoa, aquela empresa vai colapsar, ela morre. Por quê? Porque qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Uma outra coisa que a gente descobre que o equilíbrio realmente é muito importante e fundamental. Vamos imaginar 2 pessoas diferentes. Uma que seja menos equilibrada e outra mais equilibrada. Ambas têm somados todos os seus pontos das 5 áreas da vida, ambas têm 25 pontos. A primeira pessoa, ela tem muito dinheiro, ela tem nota 10 de dinheiro, ela está em cima de uma montanha de dinheiro, 10 de dinheiro. Ela também tem 10 de saúde, ela tem aquela beleza, aquele cabelo brilhante, ela tem aquela aparência de saúde e de riqueza, ela tem barriga tanquinho, ela tem 10 de saúde, está plena de saúde. No conhecimento, no terceiro recurso, a sabedoria, ela não tem muito. Ela já gastou 20 pontos, 10 no dinheiro, 10 na saúde, então no conhecimento ela só tem 3 pontos. Ela é meio burrona, meio ignorante. Legal. No quarto recurso, no tempo, ela só tem 1 ponto. A nota dela é 1. Ela não tem tempo para nada, está sempre correndo, ela dorme mal ou dorme demais, ela perde o seu próprio tempo, então nunca tem tempo para nada, nem para o que precisa fazer, nem para o que quer fazer. E, por último, no quinto recurso, no recurso do equilíbrio emocional, do amor, da alegria, ela também está nota 1. Ela está ali na beira de um colapso emocional. Então veja que ela tem 10 de dinheiro, 10 de saúde, 3 de conhecimento, 1 de tempo e 1 de emoção, 25 pontos. Se a gente multiplicar essas 5 notas, a gente tem 10 vezes 10 dá 100, vezes 3 dá 300, vezes 1 dá 300, vezes 1 dá 300. Essa pessoa no final só tem 300 pontos de 100 mil que ela podia ter.
Legal. Vamos imaginar uma outra pessoa, essa mais equilibrada. Essa pessoa tem 5 de nota em cada um dos recursos. Meia boca, 5 em cada um dos recursos. De dinheiro ela é mais ou menos, às vezes ela fica devendo, aí ela paga, ela não ganha muito bem, ela mora meio longe, mas beleza. De saúde ela também não tem aquela saúde fenomenal, mas ela se cuida, bebe água, tem aquela barriguinha, mas faz aquele exercício no final de semana, dorme bem, beleza. De conhecimento, não é aquela erudição toda, não fala 5 línguas, mas tem aquela sabedoria popular, tem aquele conhecimento técnico e prático que faz com que ela seja valorizada no seu trabalho. Ela é uma pessoa nota 5 ali no conhecimento. No tempo também, passa muito tempo se deslocando, precisa fazer muita coisa, trabalha demais, mas dorme bem, consegue tempo para cuidar da família e tal. E no quinto recurso também, não está naquela felicidade toda, às vezes fica triste, mas é respeitado em casa, tem às vezes uma satisfação, gosta de assistir um futebol, uma novela, uma pessoa que é nota 5, mas tá bem. Vamos ver como é que é a multiplicação dos seus recursos. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Vezes 5, 3.125. Essa pessoa tem mais de 3.000 pontos. Ela está 10 vezes melhor em termos de riqueza pessoal do que aquela outra pessoa que tem nota 10 de dinheiro e 10 de saúde, que está muito mal de tempo, muito mal de emoção e de conhecimento também. Então veja a importância do equilíbrio, está comprovado aí o equilíbrio. Às vezes você vê aquele seu amigo cheio de dinheiro, você acha que ele está pleno, que ele é a melhor pessoa do mundo, você queria ser ele, às vezes não, ele queria ser você. Às vezes ele tem uma cobrança interna, às vezes ele tem uma culpa que ele não consegue viver bem. Então, esse modelo te ajuda, nos ajuda a entender várias e várias coisas da vida. Legal, agora que eu já te expliquei o modelo, a teoria, a filosofia, a matemática, vamos aplicar isso, como é que eu coloco isso tudo na prática? Legal, ó, a gente criou um aplicativo que vai fazer essa leitura para você, você vai responder umas perguntas, vai chegar nas suas próprias notas. Enquanto você não usa o aplicativo, cara, quando você estiver no banho hoje à noite, vai pensando como é que está a minha saúde, como é que está o meu dinheiro, como é que está a minha plenitude. Poxa, o Roxo falou um negócio que eu nunca tinha imaginado. Vai pensando, começa a usar isso, começa a melhorar suas escolhas, começa a pensar sobre a insatisfação, sobre a plenitude. Tudo isso vai te ajudar a assumir o controle da sua própria vida, a ter escolhas mais conscientes, a não se tornar um passageiro da vida, um passageiro da agonia, viver mais o presente, ser mais pleno, entender aí um pouco o papel do equilíbrio. Legal, mas nós temos um aplicativo e isso vai te ajudar a descobrir as suas próprias notas. Você vai se autoavaliar, vai dar notas para você. Se hoje à noite você quiser pegar um caderno, escrever o nome de cada recurso e começar a pensar sobre cada um deles, ótimo. Se você quiser pensar sobre os seus hábitos, ótimo. A gente mesmo já fez uma lista de sub-recursos, de coisas que a gente pode mudar, melhorar. O legal é que a gente já aplica isso, essa fórmula, essa matemática, há mais de 12 anos, 11 anos, aí, desde 2010, 2011. Então a gente tem que aplicar o quê? Essa fórmula. Tem que balancear esses recursos, fazer o balanceamento dinâmico, trocar o recurso que está sobrando pelo que está faltando. A gente precisa, quando tem muito dinheiro, a gente precisa investir num conhecimento, a gente precisa descansar um pouco, a gente precisa sentir um pouco de paz, eventualmente ajudar alguém para se sentir um pouco mais pleno, um pouco melhor. A gente precisa, quando a gente tem o balanceamento, quando a gente troca um recurso pelo outro, a gente vai naturalmente atingir uma performance, a gente vai conseguir produzir mais, a gente vai estar mais pleno, não só no trabalho. O que é viver o agora? É quando você está no trabalho e você está focado ali no trabalho, seu celular está desligado, você não está pensando na sua casa, na sua família, que eventualmente pode estar com algum problema. Quando você está em casa, você está pleno, você está brincando com seus filhos, você está dando atenção para o seu marido, para a sua mulher. Isso é viver o agora, isso é ter performance. Não é fazer mais ou menos cada coisa que você faz, é fazer muito bem cada uma das coisas.
não é ter um pouco de dinheiro, um pouco de saúde, um pouco de tempo, um pouco de emoção, é muito disso tudo. É muita alegria e ao mesmo tempo também muita prudência para tomar melhor as decisões. Legal. Quando você faz tudo isso, o que você acaba fazendo? Você consegue criar valor para a sociedade, você consegue enriquecer. Eu não sei se você já pensou sobre isso, se alguém já te contou, mas como é que a gente enriquece? Como é que a gente ganha dinheiro, cria dinheiro? Porque no Brasil a gente só tem o ganhar dinheiro, mas no inglês e nas outras línguas a gente tem o make money, criar valor, criar riqueza. Para criar riqueza você tem que fazer um produto, fazer um serviço, criar um produto que para você tem um preço, custe, sei lá, R$1. R$1. Custou para você fazer aquele produto, para você desenvolver, para você treinar. Você vende ele por R$5, de tanto amor, de tanta performance, de tanta arte, de tanta qualidade você colocou nesse produto, que você vende ele por 5. As pessoas compram o produto por R$5. Por quê? Porque para elas vale 10. Então, quando você faz isso, você cria um produto, coloca excelência nele, você soluciona dores, problemas, você diminui o sofrimento das pessoas, você cria valor. R$1 vira R$10. Um pedaço disso, R$3, R$4 vai aumentar a sua própria riqueza. O resto vai gerar satisfação para os seus clientes. E o cliente satisfeito, ele vai te recompensar mais ainda, ele vai voltar, ele vai trazer um amigo, ele vai comprar o teu produto mais caro, a nova versão do seu produto, o iPhone 12, o iPhone 13, o 15, por quê? Porque você vendeu uma coisa por R$5 que para ele vale 10. No universo, no mundo com tanta porcaria, tanta promessa vazia, tanto produto ruim, encalhado, algo que é vendido por R$5 e vale 10, é uma revolução. E isso é a mesma coisa com a gente mesmo. Na hora que a gente entender a nossa vida, mapear cada uma das áreas da vida, cada pilar, descobrir como anda a nossa condição financeira, material, fazer um balanço, descobrir onde é que eu estou gastando demais, aonde eu não estou conseguindo gerar receita, por que eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, quando eu faço essa autoavaliação, quando eu olho para a minha saúde, porque saúde é potência, é energia para produzir mais, para aumentar o seu salário, para ter um empreendimento, para vender o seu produto para o seu cliente e ele acreditar que você vai entregar, porque você tem vigor, energia, o seu produto ele é um produto saudável. Você precisa ter sabedoria, conhecimento, aplicar a ciência, descobrir como fazer as coisas melhores. Às vezes um pequeno toque deixa tudo muito melhor, cria muito mais valor, economiza energia, gera lucro, gera potência. Você precisa estar no tempo certo, produzir na hora certa, se antecipar, começar antes de estar pronto. E você precisa ter uma plenitude de energia, de potência, de emoção, de felicidade. Tem que gerar alegria, felicidade, lembrança, beleza para as pessoas que estão à sua volta, para o seu cliente. Ter plenitude em cada uma dessas áreas para quê? Para conseguir diminuir a sua insatisfação, melhorar a sua performance, melhorar a sua plenitude, para que a gente consiga pagar a dívida aí do mundo, diminuir aí o problema econômico. E para isso também a gente tem que ser antifrágil. E no final é a mesma coisa, antifrágil é um conceito que eu vou te ensinar agora, que é a explicação de tudo que eu te falei, dessa filosofia. Antifrágil é uma palavra criada pelo Nassim Taleb, que é um grande filósofo, vou te contar quem é ele. E ele explica aquela característica daqueles organismos vivos, daquelas coisas, daqueles sistemas que progridem no problema, progridem no caos, na desordem, no estresse, na família do caos. É isso. É trocar o recurso, é onde você tem problema, você colocar recurso bom, transformar problemas em oportunidades. Isso é antifragilidade. Então, Nassim Taleb é um filósofo, é o maior pensador vivo,
Ele é libanês-americano, a família dele era... O vô dele era o primeiro-ministro do Líbano, teve a guerra civil no Líbano, ele foi exilado para a França, se formou em filosofia, era um jovem inteligentíssimo, foi fazer economia, foi trabalhar na Bolsa de Chicago, operando derivativos, é uma grande história, ficou muito rico aos 27 anos de idade, ganhou 50 milhões de dólares, escreveu grandes obras, é o maior especialista de risco, de portfólio, de opções, que é a minha área, derivativos do mundo. Escreveu Iludidos pelo Acaso, o papel do acaso e da sorte na nossa vida. Escreveu A Lógica do Cisne Negro, uma coisa que todo mundo fala hoje, né? O impacto desses eventos improváveis. E escreveu Antifrágil, coisas que se beneficiam do caos. Boa parte da minha filosofia, dos 5 recursos, da riqueza pessoal, do balanceamento dinâmico, tudo isso que eu te expliquei é baseado nas ideias do Taleb e é uma forma de atingir a antifragilidade. O Taleb escreveu também outros livros, livros de matemática, ele ganhou 10 bilhões de dólares para os seus clientes e para ele mesmo na última grande crise do Corona Crash em 2020. E aí se provou mesmo o seu modelo, a sua capacidade de antever as coisas e de ser antifrágil. Então, o que é frágil? Frágil é uma taça de cristal. Ela quer a tranquilidade, ela quer a paz. Você faz um jantar na sua casa, tem 12 taças de vinho, no final do jantar só sobra 8, quebrou 4. Se eu perguntar para você o que é o inverso de frágil, você vai me dizer é robusto, é forte, é resiliente, não é? O forte é neutro ao caos, ao estresse. Matematicamente, se o frágil fosse -1, o robusto, o forte, o resiliente seria 0. O antifrágil seria positivo. O antifrágil é aquilo que gosta de problema. É aquilo que faz o balanceamento dinâmico. É aquilo que usa o problema para crescer. O antifrágil é, se você fosse mandar um pacote para um amigo seu no Amapá, você não escreveria cuidado frágil, você escreveria antifrágil. Significa pode chacoalhar, quanto mais o antifrágil apanha, mais ele aprende, mais ele fica forte. Então, muitos organismos da natureza, eles progridem sobre tensão, desordem, estresse, caos. Muitos sistemas naturais, o ser humano também é assim, e a gente usa isso nas finanças, na vida pessoal, para se libertar, para atingir a liberdade financeira. Então, o que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é atingir a nota 8, é ir atrás da plenitude do recurso material, do dinheiro, é conseguir fazer com que o dinheiro transborde para você conseguir as outras coisas. E liberdade financeira nada mais é do que multiplicar. E liberdade financeira nada mais é do que ter 100 vezes aquilo que você gasta para viver. Se você gasta para viver 10 mil reais, então você tem que ter pelo menos R$1 milhão em investimentos líquidos, para que você consiga durante 100 meses poder se reinventar, poder começar um negócio novo, poder dizer não ao seu chefe, poder correr atrás do seu sonho, poder dar uma volta no mundo e começar de novo. Isso é liberdade financeira. Liberdade financeira não é todo o dinheiro do mundo, não é ter um iate, um helicóptero. Lamento, ter um helicóptero não é para qualquer um, talvez não seja isso que você precise. Você precisa ter dinheiro suficiente para ele não ser um problema, para você poder tomar as decisões sem se preocupar com o dinheiro, sendo pleno de recursos. Você tem que ter dinheiro para que ele transborde e te ajude a ser pleno na sua saúde, te ajude a ser mais sábio, para melhorar suas escolhas, para não fazer escolhas que você se arrependa, para que você tenha um tempo pleno, viva no agora, viva o instante. O seu filho nasce, daqui a pouco ele já tem 2, 3 anos de vida. Você casou, daqui a pouco os seus
cabelos já estão brancos, você precisa gerenciar bem o tempo e para isso você tem que ser livre. Você precisa ser livre, ter liberdade financeira para que você não tenha angústia da matéria, do sofrimento, de se sentir um escravo. Você precisa se libertar e para isso você tem o modelo dos 5 recursos, o balanceamento dinâmico, o aplicativo. Então, se você quiser uma ferramenta para ir embora, se você quiser uma única mensagem que vai te ajudar a chegar onde você precisa, com essas ferramentas que eu te dei, tenha sonhos grandes, sonho o maior que você puder, porque o sonho está na mente. A mente ela se expande de maneira infinita, não custa nada para a mente sonhar, pensar grande, começar de novo, rabiscar. Tem expectativas médias, não expectativas pequenas, porque a expectativa média faz com que você não se iluda, mas com que você se esforce, já antecipe o prazer da vitória. Lembra que a felicidade é a expectativa menos a realidade. Se a expectativa for grande demais, talvez você nunca se sinta feliz, isso é muito ruim. Expectativas médias são a solução. E necessidades pequenas, aprenda a viver com pouco, aprenda a viver com pouco, aprenda a ser feliz com uma cerveja popular, com um torresminho, com uma moda de viola, com um livro, com a respiração, com oxigênio. Se você multiplicar essas coisas todas, com certeza você já vai estar no caminho da plenitude, da liberdade, já vai se sentir bem, já vai ajudar a sociedade a pagar a dívida, a se sentir melhor, a ser mais pleno. É isso aí, um grande abraço, muito obrigado e tudo de bom. Entenda que deficiência não é sinônimo de incapacidade e nem de ineficiência. Por isso, comece a desconstruir conceitos como ficar surpreso quando perceber que uma pessoa com deficiência intelectual passou numa faculdade ou tem um doutorado, se oferecer para ajudar uma pessoa com deficiência e ficar ofendido quando ela disser que não precisa de ajuda, e romantizar essa questão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, dentro das suas superações, porque todas as pessoas têm o direito de estar incluídas em sociedade, independente da sua condição.